Bem-vindos para mais uma aula desse curso fantástico aqui de regressão, onde eu estou ensinando todo o protocolo de regressão em conjunto com a hipnose, a hipnoterapia. É o único curso gratuito com essa qualidade que você vai encontrar, pelo menos até agora, aqui na internet. Por isso, vale a pena um likezinho aí, hein? Deixa um likezinho, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe, comente o conteúdo, é muito importante, viu? E assim você me ajuda, legal? E ajuda outras pessoas, porque o YouTube entrega para mais pessoas também. E nessa aula vamos falar sobre regressão de idade. Regressão de idade. Todo o protocolo que eu estou ensinando aqui para vocês trabalha praticamente com regressão de idade. Por que estou falando isso? Porque no próximo vídeo falaremos sobre regressão de vidas passadas. Esse é um tema até bem esperado, eu sei que mexe muito com a curiosidade de muitos de nós. Pausa! Marque já a primeira palavra desta aula. Primeira palavra é deste, 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 deste. Marque ela aí. Mas você vai perceber que há apenas uma diferença, né? Apenas uma diferença, que é uma diferença técnica, estratégica, para um e outro protocolo. Por isso, todo o conteúdo ele é desenvolvido em torno da regressão de idade. Legal? Como que é essa ideia da regressão de idade? Deixa eu pegar minha caneta que eu deixei ela largada para cá. A regressão de idade, vamos desenhar a nossa linha de tempo aqui de novo. Então a gente tem aqui a linha de tempo. Vamos imaginar que aqui é o presente e por isso mesmo aqui é o passado. Então nós temos este retorno no tempo. E aí, no presente, nós temos sentimentos, emoções, experiências e muitas destas emoções nós aprendemos a desenvolvê-las, sentimentos, emoções, lá atrás na nossa vida, não é? E estas emoções que elas vêm lá de trás, elas são por isso mesmo o veículo que nós utilizamos para fazer esse retorno. Porque na regressão nós não voltamos por memória. Grava isso que é essencial. Muito importante você entender isso, tá? Não se volta por memória. Lá na frente eu vou explicar mais. Mas a gente volta por emoção. Então, a emoção é o veículo de retorno no tempo. A gente volta através da emoção. Porque as emoções, como eu disse, elas vão sendo desenvolvidas na nossa vida. E a gente vai retroalimentando essas emoções. As emoções, elas são atemporais. Então, para a emoção, para o sentimento, o tempo não existe. E essas emoções que vão sendo alimentadas, elas vão fazendo parte da nossa vida atual. Medos, inseguranças, ansiedade, angústia, tristezas. Muitas destas vão sendo desenvolvidas a partir de experiências que tivemos lá atrás. Algumas dessas até mesmo em vida intrauterina. Verdade? Até em vida intrauterina, muitas dessas emoções vão surgindo, vão se desenvolvendo. E muitos acabamos trazendo elas para a vida atual. E como a gente não tem consciência de onde é que eu trago isso, né? A gente não sabe de onde que a gente traz, essas emoções elas acabam se manifestando quase sempre inconscientemente no nosso dia a dia. E aí a gente não sabe por que se sente assim.
E o sentimento, ele gera a ação. Por que eu faço isso? Por que eu repito isso? Essa ação, ela é fruto, ela é filha de uma emoção, né? E os filhos das ações são os resultados. E de repente, a gente não está tendo os resultados que a gente gostaria de obter em nossa vida. Então, quando você está trabalhando com regressão, nós fazemos a regressão por emoção em busca de causas. E nós vamos voltando na direção de eventos da nossa vida. Por isso que é regressão de idade. Ou seja, eu hoje tenho 48 anos. 48 anos, né? De repente eu tenho uma emoção, sei lá, eu tenho uma angústia. E eu quero trabalhar essa angústia, eu quero entender por que eu sinto essa angústia. De onde que isso vem? Porque é muito recorrente esse sentimento na minha vida. E nós começamos a voltar. E, por exemplo, eu começo a perceber que aqui eu tenho 48. Mas quando eu tinha 16 anos de idade, esse sentimento de angústia já existia. Ele já estava na minha vida. E aí a gente vai voltando mais e acaba percebendo que quando eu tinha 6 anos, por exemplo, eu já sentia isso. Eu já conhecia esse sentimento. E de repente a gente volta ainda mais e percebe que com 2 anos de idade eu já conhecia isso. E talvez possamos perceber que com 2 anos de idade é quando alguma coisa aconteceu e esse sentimento, pela primeira vez, foi identificado por mim. Pausa! Marque agora a segunda palavra da nossa aula. Segunda palavra é trabalho. Trabalho. Marque ela. Por quê? Tudo vem do externo. Existe um processo que a gente chama de externo, interno, externo. Como que é externo, interno, externo? As coisas vêm de fora, experiência, seja com fatos ou com pessoas. Nós temos a percepção da experiência, isso é interno. E a partir do momento em que você tem esta percepção, que você internaliza a experiência, você vai exteriorizá-la através de comportamentos, de padrões. Então, você pega de fora, internaliza e você passa adiante na direção da sua vida, né? Fatos, pessoas, coisas, você vai passando adiante. Então, quando, por exemplo, aqui pegando, né, o exemplo que eu estou usando, tinha 2 anos de idade, alguma coisa aconteceu. Eu internalizo isso e, uma vez internalizando, eu vou retroalimentando, exteriorizando isso na minha vida até a vida atual. Se eu ainda não elaborei, não resolvi, não significa que eu resolvendo esta angústia deste ponto, eu não tenha outras angústias relacionadas a outras questões, né? Mas aquela angústia daquela experiência, uma vez que eu tenha resolvido e elaborado, aquela eu não tenho mais. Porque agora eu tenho um novo entendimento sobre como que aquilo começou. Mesmo porque, concorda comigo que é bem diferente uma criança de 2 anos passando por uma experiência e um adulto de 48 anos passando pela mesma experiência? É bem diferente, né? Ou seja, quando você, tendo 48 anos, percebe que lá com 2 anos você agiu como agiu, porque era o que você sabia fazer, você tinha 2, 3, 4 anos, e você agora, retornando como adulto lá, consegue dar um novo entendimento, um novo significado, tirar lições, mudar informações, olhar para aquilo de uma maneira diferente e ressignificar isso, aquela emoção que a criança sentia
Porque lembra que a emoção é atemporal? Isto significa que em relação a essa emoção, a esse sentimento, eu continuei agindo com 2 anos até agora. Eu sentia essa angústia como se tivesse 2 anos. Eu agia perante as circunstâncias da vida com 2 anos. E agora que, passando pelo processo da regressão e percebendo isso, tomando consciência disso, eu posso mudar o meu posicionamento e começar a trabalhar, a agir e a pensar acerca disso com 48 anos. Então, é isto o que a regressão permite. E esse processo é o que a gente chama de regressão de idade. Pausa. Marque agora a terceira e última palavra aqui da nossa aula. A terceira palavra é abençoado. Abençoado. Marque ela. Entendeu? Então a regressão de idade é voltar para momentos da vida onde experiências aconteceram, entender com o raciocínio atual essa experiência, criar novas perspectivas, ou seja, mudar o significado, fazer um reimprint em relação a isso e trazer essa nova mentalidade para a minha vida. E aí, muda o jogo. Sacou? E aí, curtiu essa aula? Aprendeu alguma coisa nova? Escreve aí o que você não sabia que você aprendeu agora. Quais são as novidades que esta aula trouxe para você? Você que já conhece, até quem sabe o próprio protocolo, aprendeu alguma coisa, teve uma percepção diferente, talvez nunca havia olhado para tal coisa de uma determinada forma e, que legal, o modo como o André explicou. Compartilha, comenta aí, comenta, deixa esse comentário, tá bom? Se você ainda não deu um like, faz isso agora, por favor, deixa um dedinho para cima aí, porque esse conteúdo merece, fala sério, merece. Ainda não é inscrito no canal? Faz isso também, é um clique só, dá um clique e segue acompanhando. Entra no nosso grupo do Telegram, ativa as notificações e vamos junto que tem mais aula pela frente. Valeu!